negócio meu, eu gosto tudo ao vivo na hora. Né? Então, pegar um caso separado aqui, eu prego o pau e ainda vai descer na lei. Tá bom. Beleza? Beleza. Esse caso aqui, deixa eu só falar um pouquinho dele, que é um caso interessante. Pode vocês verem que bacana isso aí. Esse carro é uma estrada, é uma estradinha. Qual que era o defeito dela? O cara tava andando normal, daqui a pouco ela morria do nada e apagava. Dava partida, o carro pegava de novo. Dava partida, o carro pegava de novo. Aí tava andando de novo na marcha, isso poderia estar com o carro parado, funcionando na marcha lenta ou em movimento. Só que tava ficando perigoso. Que ano que era esse carro? Que motor? A estrada, o ano dela é uma estrada 1.4 Flex 2007. Que usa central IAW4SF. Tá? Então o que acontece? Tava ficando perigoso porque às vezes ele ia fazer ultrapassagem e o carro apagava do nada. Uma pergunta. Sim. Quem é você? De onde você é? Onde que é a sua oficina? Se apresenta. Se apresenta. Vamos lá, se apresenta aí. É isso aí. Bom, meu nome é Lucas, para quem não me conhece, né? Tenho uma oficina lá em Limeira, tá? E a gente tá por aí. Demorou. Descendo a lenha aí nos diagnósticos, né? E podendo passar um pouquinho do nosso conhecimento que a gente tem aí. Amém. Olha. Beleza, demorou. Bora lá então. O que acontece? Tava ficando perigoso porque esse cara ia sair com esse carro, às vezes numa ultrapassagem, o carro apagava, ele já sabia do defeito, ele já desligava, dava partida e o pau torava novamente. Tá? Qual foi a dificuldade de chegar na conclusão desse diagnóstico? O carro não dava defeito constante, toda hora. Era um defeito intermitente. E detalhe, o período que eu peguei a falha dele foi em aproximadamente, no máximo, vamos falar assim, em 6 milissegundos. Era o tempo que eu tinha para pegar o defeito. Ele dava o defeito num processo de no máximo 6 milissegundos e acabou. Ninguém entendia, né, o que acontecia ali. Então essa foi a dificuldade. E aí, como se comportar em meio a um detalhe desse? Como pegar um defeito como esse aí? Né? Porque o defeito, simplesmente o carro morria, não gerava nenhum código de falha, nada. E aí, o que você vai fazer? Você entra com o scanner, leitura de parâmetros, tudo perfeito, não tinha falha no carro. O pessoal já tinha trocado vela, capivela, bobina, bomba de combustível, colocaram outro chicote, colocaram outro módulo no carro e o carro continuou com o mesmo problema. Aí azeda o pé do frango, né? Então aí a gente tem que fazer o quê? O que eu fiz? Qual que é o método que eu usei? Scanner esquece, nesse caso não me ajudou muito, certo? Então o que eu fiz? Como o carro não dá o defeito de forma frequente, eu fui pontuar o quê? MT Pro, praticamente usando 9 canais dele ali para me tentar mapear tudo que eu podia. Em movimento? Na rua, rodando? Não, parado. Ele dava um defeito parado, então foi o que eu deixei. Deixei o carro funcionando lá das 7 horas da manhã, ele foi dar o defeito 4 horas da tarde. E deixei lá todo Gravando, ficou lá. Entendeu? Então o que eu minei? Poxa, o carro para do nada, certo? Então eu vou analisar informação de sensor de rotação, tá? Alimentações do módulo de injeção, tá? Aí cruzei algumas informações, MAP, e assim eu vou mostrar nos detalhes aqui. Por quê? Eu tinha apenas, às vezes, no dia, uma chance. E era um tempo ali em frações de milissegundos para mim pegar o defeito. Não era um defeito que ele morria e dava partida e ele não pegava. Eu já desligava, dava partida, ele pegava e eu andava mais quilômetros ali até ele dar o defeito. Tá? Aí o que acontece? Vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui, tem bastante informações. Deixa eu só analisar aqui. Eu vou pegar nas imagens que eu já deixei separar para a gente entender o contexto. Ó. Aqui, o momento da falha. Olha só que detalhe interessante. Ó. Aqui só para vocês entenderem o que tem nessa tela. Ó. No canal 1 temos sensor MAP, canal 2 rotação, canal 3 aterramento do módulo, canal 4 aterramento do motor em si, tá? Canal 5 alimentação 5 volts de MAP, 6 aterramento do MAP. Olha só, algumas informações ali cruzando, tá? O que me chamou a atenção aqui, pessoal, nessa imagem? Perceberam algumas coisas diferentes aqui, um pouco antes desse carro vir apagar? Dessas informações aí? Perceberam? O que aconteceu aqui no sinal aqui, ó?
Tem um ruideira desgramenta aí, né? Dessas informações e sinais aí. E aí, o que seria isso daí? Interferência Olhando, você eletromagnética. fala assim, ó, uma interferência eletromagnética, mas tá. Mas o que poderia estar gerando essa influência eletromagnética aí? Bobina. Vamos lá, bobina, já foi trocada nova. Ventoinha. Ventoinha, os caras já tinham feito tudo isso daí verificado. Não era também. Oi? Alternador? E aí, o que vocês acham? Também é uma possibilidade? É, porque não para, né? Arrefecimento, Arrefecimento? O que teria de ligação ao arrefecimento? eu já peguei já falha, ela estava gerando, como que é? Não, ela chegou uma tensão de 600 milivolts. O ônibus parava. Você falou que a ventoinha? Não, sistema de água. De água? Ah, tá. Sim, frequência. Sem aditivo contaminante. Sim. O minério. Isso. Minério. Entendi. Olha que interessante, tá vendo? Ó? Por isso que esse diálogo aqui é muito bacana, Minério, ele tá? na velocidade, Ele ele... gera o ruído também. Capilaridade. Não, Cavitação. 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 Então o que acontece? Olha só, mas até eu chegar nesse ponto aí, ó, eu comecei a analisar o processo, conforme o carro estava um pouco antes ali e tal, minando. Só que eu achei estranho, falei, poxa, mas quanto ruído nessa informação, nessa imagem. Só que olha só que interessante. Vocês perceberam algum ruído no sensor de rotação? Aí você cruzou as fontes de alimentação. Exatamente. Certo. Então o que eu fui minando? Ó, aqui nesse canal é o canal 5. O nosso canal 5 aqui, ó, o que é? Alimentação de 5 volts de quem? Do macro. Eu falei, caramba, na alimentação de 5 volts aparentemente tem um fluxo de ruído ali maior. Que desgrama é essa daí? Mas beleza, fomos dando sequência no processo. Então a gente citou aqui alguns nomes que poderiam causar uma influência eletromagnética com o carro em funcionamento, que nós falamos aqui, bobina, um cabo de vela, uma vela às vezes já saturada, vela errada, né? Aquecimento de um relé, né? De distribuição. Que aí aumenta a impedância, o sinal vai embora. Então, mas aí um relé em si, e aí, ele iria causar uma influência eletromagnética? Não eletromagnético, a gente estamos deduzindo que seja isso. Só que eu posso ter perdido uma polaridade nessa hora. Isso, tá. Aí o relé. Sim, com certeza. Mas aí que vem a grande sacada. Aí que vem a grande sacada. Olha só pra você ver que interessante o negócio, ó. O que é. Ô, louco, eu fechei tudo. Tô com brincadeira com você. Viu? Faz parte, depois da comida, um sorvetinho, filho, já foi. Já bateu no soninho aqui, já. Tem pouca análise aqui, né? Olha lá. Vou achar ele de novo aqui. É assim. Tá, Telefone. pra mim vai um pouco. Pode apertar. Botão no meio. Estrada, cabelo, estrada. Pra mim, não. O lado aqui do 7. Eita, cadê aqui? Vai. Aqui, achei. Ó, então vamos lá. Olha agora que crucial foi aqui, ó. Olha o momento da falha mesmo. Legal, O hein? que ocorreu ali, ó. Olha essa influência magnética aqui, ó. Olha esse ruído aqui que aconteceu. Só que detalhe, ó. Detalhe. Não perdemos nada aqui, ó. Nada. As alimentações em central. Tá tudo no mundo continuou. É a mesma coisa que eu tivesse feito isso aqui lá na chave, ó. Eu mesmo desligado e matado o motor. Pra ver o sensor de rotação, né? É lá, ó. Tá vendo? Falha de sensor de rotação não é. As alimentações também não é. Então é a mesma coisa que eu tivesse ido lá e desligado a chave lá e desse partida de novo e vida que segue. Percebe? Então, olha que interessante esse detalhe aí. Só que lembra que eu falei pra vocês em quanto tempo eu tinha pra enxergar Segundos, o defeito? né? 6 milissegundos. Percebe? Então aí que eu falo, às vezes a gente tem que fazer o quê? Cruzar alguns dados, algumas informações pra gente matar o detalhe do defeito. Porque se eu tivesse focado unicamente só no sinalzinho de rotação, só Já no morri no negócio- diagnóstico. E aí, acabou. Entendeu?
Aí que mora o grande detalhe. Agora, aqui que vem a sacada. O que poderia estar causando isso daí? Poderia estar causando uma bobina, um jogo de vela, cabo, uma influência externa, enfim. O que poderia estar causando isso daí? Aí a gente começou a minar. Detalhe, bobina, analisei bobina, corrente, analisei tensão de bobina, tudo normal. Falei, bobina então já descartei. Sistema de ignição já tinha descartado. Aí eu fui minando. Falei, poxa, o que poderia causar uma influência dessa com o carro em funcionamento? Aí que está o detalhe. Chegamos no alternador, porque o alternador também é uma fonte de carga. Ele fornece energia. Para fornecer energia, o que eu preciso? De ter campo. Alguma coisa precisa estar acontecendo ali, né? Aí que está o detalhe. Aí começamos a minar a questão do nosso alternador, cara. Aí que veio a surpresa, ó. Vou pegar a imagem de novo. Você não pegou corrente não, né? É a corrente do alternador Pegou? que eu matei aqui, ó. Analisando agora, só para que a gente já sabia o que estava acontecendo, peguei informação de rotação, tá? E o sinal decorrente do alternador, para a gente analisar o comportamento disso daí, através da corrente, tá? Então olha só, lembra daquele ruído na imagem que a gente viu lá nos sensores, nas alimentações? Olha ele aparecendo aqui também, ó. O ripo aqui do alternador pela corrente, olha só aqui, ó, o mesmo ruído a gente encontrou aqui, ó. E olha o que aconteceu logo em seguida em fração de segundos. O que aconteceu com o motor? Morreu. Tá? Então aí quem estava causando todo esse transtorno? O alternador. Tá, mas beleza, troca o alternador e resolve. Resolveria o problema, mas a gente precisa saber da causa. Saber a causa. Eu sou assim, eu preciso saber a origem do detalhe, certo? Aí a gente foi minando. Olha só que bacana. Aqui é depois da correção em alguns pontos. Ó, cadê a imagem? Aqui do alternador a partir desse ponto. Ó. Para começar, o alternador tinha sido feito há uns 6 meses atrás por outro profissional. Deu problema na estrada, aí ele foi, né, executou a manutenção. Para início, olha só aqui em uma das pontas do estator, onde ele vai fazer aqui, né, a conexão com a placa retificadora. O cara fez uma solda ali que eu vou falar para você, viu? É espetacular. Tinha cada tarugo de solda ali que eu vou falar para você. E falhando, tá? Por isso que a gente via, né, o ripo do alternador tudo irregular ali. Em alguns processos, a gente pegar ali na imagem do cicloscópio mesmo. Aí você vem, beleza, aqui já é um ponto interessante. Outro detalhe, isso aqui a gente chama, né, para quem não conhece, anel de ajuste do alternador. Ele vai fazer o assentamento, né, vai centralizar o rotor de fato ali no seu processo, né, giratório, para que não tenhamos influência, ficar movimentando e fazendo uma defasagem do campo, né, para produção, para ficar desbalanceado. Olha aqui, tinha até fiapo aqui já que estava jogando, né? Aí dá uma olhada, o rotor, certo? Tudo carcasseando aqui, ó, aonde? Olha aqui, no estator. Tá? Então, o que acontecia? De forma intermitente, aquele rotor, criando aquele campo magnético intenso que é comum para ter a produção de energia, né? Isso é do campo magnético, que vai influenciar em cima de quem? Do meu estator, para começar a produção de energia, certo? Então, de forma intermitente, o que acontecia? Ele, ó, dava uma chapuletada aqui, ó. Agora o nome ajeitou, né? Uma chapuletada ali no estator. Então, fazendo com que, né, desse aquele campo magnético intenso ali no processo. Aí, fatalmente, fazia o quê? Esse campo magnético? É campo magnético mesmo ou é um curto? Em tese, vamos assim dizer, né? Em curto, não sei se eu poderia falar um curto,
nesse caso. Curto Tá? aí. Porque ali é influência Não é magnética. uma polaridade do motor positiva batendo na parte negativa? Em tese. Porque aqui o que acontece? O nosso estator, ele é alimentado? Ele tem alimentação para produzir energia, sim ou não? Mecânica, tem. Em tese, certo? Só que quem que vai receber a energia externa do carro? É o estator ou o rotor? Não, o rotor. Que vai controlar pelo regulador. O rotor que vai receber o controle do regulador. Aparentemente parece que vem lá do estator, mas o estator só produz. A influência eletromagnética do rotor vai induzir ele, entendeu? Aí que é o segredo da coisa. Por isso que a gente tem que chegar nos bons sensos e entender o contexto das coisas, né? Então aí o que acontece? Não dá para definir, pode ser um curto, mas ao mesmo tempo, o que aconteceu ali? Um campo magnético intenso, ao mesmo tempo, né? Chocou, ele produziu, matava o processador da central na hora. Como a gente viu na imagem, ele gerava um ruído e matava o funcionamento da central na hora. Ele deforma esse campo magnético, de uma certa forma. Ele desequilibrou. Então ele Exatamente, explodiu, né? Houve uma explosão. expansão. Campo magnético para todo lado. Tá? Então ele vence, esse campo magnético venceu a blindagem da central. Então olha só para vocês verem, um fator externo influenciou. Então ficar bastante alerta às vezes para a gente raciocinar alguns detalhes. Você cruzou informações, não resolveu, então vamos matar. Se tiver cliente aí assistindo, né, dá uma dica que tem que esperar, né, na oficina. Exatamente. Esse defeito, pessoal, aproximadamente ficou na oficina 15 dias. Lógico, eu fiquei trabalhando no carro todos os dias e não tem condições de ficar trabalhando todos os dias em um carro. Mas aproximadamente 15 dias na oficina. Por quê? Eu só tinha uma oportunidade no dia, às vezes ele dava. Às vezes ele ficava 3 dias lá. Perfeito. Sem dificuldade nenhuma. Tive um caso semelhante na minha oficina com o Fiat Uno, mais ou menos no mesmo ano. Só que ele sofreu interferência no momento da partida do motor de partida. Perfeito. E o carro não entrava em funcionamento. Mas assim, eu já tinha ouvido falar dessa falha, mas o que o cliente já cantou a bola? Falou, olha, agora esse carro não pega de jeito nenhum. Mas aí, meu filho mesmo, que tem 10 anos, ele empurra o carro aqui no plano, dá um tranquinho de segunda, pega. Tranquilo, só que na partida não pegava. Aí eu lembrei desse caso, nem fiz, né? Tirei o motor de partida, assim, na época eu nem quis investigar justamente isso. Mas o que eu fiz? Eu já comprei outro motor de partida. Colocou e resolveu. Isso aí é uma influência eletromagnética. Ali há uma alteração das sapatas polares desse motor de partida. É o que tem acontecido. Interferência sobre rotação, no caso. Né? Exatamente. Linha Ele Fiat. vive. Minha filha, Linha não Fiat. vai, Linha Fiat. Aí Fiat é o pior. Aí que é o detalhe. eu peguei um caso do Isaías, viu, Fábio? Isso, O Isaías, que eles lá já viram, agora já peguei um mudaram. caso lá que Mudaram a relatou fabricação. um motor Ford, não sei se foi do Isso acontece mesmo. Um motor Ford com o mesmo problema. Entendi. Tá vendo? Aí esse caso foi ele que pegou um, mas esse eu peguei na minha oficina lá. Então, o que eu quero chamar a atenção com isso, pessoal? Ó, o que eu quero chamar a atenção com isso? Eu tenho visto muito, tá? E não é pouco não. As famosas adaptações, tá? Esse alternador aqui é um alternador de 65 amperes. Porra, vou colocar um de 120 porque eu estou colocando um som pesado aqui nesse carro, tá? Tem ocasionado problemas generalizados, principalmente deixando rede cam maluca de alguns carros, tá? Por quê? O fabricante, ele vai trabalhar de acordo com o projeto do carro. Então, cada processo, ele tem as suas famosas, que a gente chama na eletrônica, blindagem contra campos, ruídos eletromagnéticos externos. Então, o pessoal tem feito muito isso, né? A gente tem pegado bastante detalhezinho semelhante a esse. Por isso que eu trouxe um caso desse extremo. Por que eu falo extremo? Ali é gritante uma influência eletromagnética, tá? Então, tomem cuidado com esses fatores de adaptação. Vou mudar, não dá nada. Eu coloquei sempre nos carros antigos, eu já coloquei, tá? O pessoal colocou numa Volvo nova, né, um alternador lá, a Volvo não entrou nem em funcionamento. Aplicação então, né? Aplicação. Uma adaptação, né? Adaptação, enfim.
O pessoal colocou, não entrou nem em E funcionamento. às vezes a gente entra no diagnóstico procurando um defeito, mas você sabe que isso foi aplicado no Sim, carro. Sim. perfeito, também. Aplicado lá Principalmente baterias também, né? Hoje em dia tá bem diferente. E agora o que eu vou fazer? Rapidamente eu só vou trazer mais um caso de alguns detalhes sobre estratégias de centrais. Como interpretar também é um fator bem chato, Sim. porque você não sabe se é um defeito de fato, se é um defeito mecânico, às vezes influenciando na eletrônica, ou se é uma estratégia de central. Tá bloqueando alguma coisa ou deixando de funcionar alguma coisa. Aí o que você faz? Você abre de novo outra só. Vamos começar outro diagnóstico. Eu finalizo esse vídeo. Aí você já faz outro. Vamos começar agora o segundo. Tá, Dá o tempo, beleza. tá bom? Esse aí pode finalizar, fica bom. Não, o Instagram pode finalizar também. É porque senão fica muito grande. É. Tá, então beleza. Finaliza essa parte, aí depois vamos para outra. Ah, sim. Pode finalizar aí. Então, pessoal, a gente trouxe esse processo de diagnóstico porque é um procedimento que a gente achou bacana para trazer para vocês. Legal, que tem sido top, recorrente aí. top. Beleza?